Olá amigos, companheiros de estudos, sejam muito bem-vindos a mais um dia, em que iremos dar sequência a esse livro da esperança, em que nos traz mensagens esclarecedoras, mensagens consoladoras, que nos remete sempre ao Evangelho de Jesus. O Espiritismo é o Evangelho redivivo em nossas vidas. Estamos aprendendo em cada parágrafo com Kardec, esses espíritos maiores que nos instruem a observar e a entender a vida sob um novo prisma, sob um novo padrão, que é o padrão de Jesus. Como sempre, pedimos a Deus a proteção, pedimos o amparo divino, a intuição, e como não agradecer antecipadamente pela certeza de estarmos todos envolvidos numa vibração maior. Hoje, a leitura será a mensagem número 74 do livro que tem como título Ler e Estudar. E Emmanuel, de início, nos traz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a anotação em que Jesus nos adverte: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Emmanuel nos traz agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 9. É a última mensagem de Emmanuel neste livro referente a esse capítulo do Evangelho. Então, o item 9 tem como título Caracteres do verdadeiro profeta. É uma mensagem do Espírito Erasto, que nos diz de início: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se intitularão reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente como podes reconhecê-los. Eis os seus sinais. Então, a instrução desse Espírito aqui vai nos dizer esses sinais. E aí ele coloca que só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Aí ele faz uma pergunta: acreditais que Deus seja menos prudente então que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade. Porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Então nossos professores têm que saber muito mais do que a gente, senão a ação deles seria nula. A gente vai lembrar aqui, quem são esses que chegam, Então a gente vai ver Kardec trazendo uma missão. Caso ele não suportasse, teria outro espírito que assumiria essa tarefa. Nós temos que entender que, por mais evoluído que o espírito seja, ninguém é substituível. Tem o livre-arbítrio de aceitar o esforço e o sacrifício que vai ter que fazer, e também de renunciar. Muitos renunciam.
Por quê? Porque ainda não estavam, foi colocado à disposição, mas eles se perceberam que ainda não estavam do jeito que eles gostariam, né? Prontos para aquela missão. Então ele nos diz aqui, Erasmo, concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. E aqui ele nos fala, mais uma. Uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. Realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que percebam e sem que o tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos são orgulhosos, cheios de si, falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Então são aqueles impostores, né? São pessoas que se prestam a esse trabalho. Ficamos pensando, por quê, né? Porque eles se apresentam, tem uns que se dizem mesmo enviados de Deus. Aí a gente pergunta, ele possui essa virtude, ele possui essa credencial, ele possui o seu conteúdo, ele possui essas obras demonstrando quem realmente ele é? Então, nós vamos lembrar, né, que muitos se intitulam enviados de Deus, enviados de Jesus, de Maria, mas precisamos ter esse discernimento e observar as suas características. O verdadeiro profeta, ele vai aparecer em virtude do seu trabalho. Não tem como ele ficar escondido, porque é igual aquela parábola da candeia, né? A luz que é colocada ali no velador para que todos se iluminem. Todos vão se beneficiar com ele. Então ele vai aparecer não porque ele é uma personalidade que quer aparecer, não, em função da sua tarefa, da sua obra. Então as pessoas vão ali buscar e vão encontrá-lo. E aí no final Erasto diz assim: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo que uma terrível justiça os aguarda. Jesus deixou claro, né, que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Cada um vai ter esse tempo. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, vamos um pouquinho além aqui no Evangelho, o item 10, que tem o título Os Falsos Profetas da Erraticidade. Também é uma mensagem do Espírito Erasto. Que ele vem nos dizer aqui, que às vezes a gente acha que o falso profeta é só aquele que diz que é Cristo ali encarnado. Então Erasto vem dizer que não estão somente entre os encarnados, mas também estão em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade, impondo sistemas absurdos que fazem com que seus médios aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciariam com respeito. São esses espíritos que semeiam o antagonismo entre os grupos, que os leva a se isolarem dos outros, a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque agindo assim, dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cego, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira, né? A gente pode falar um erro crasso, né? Tá ali, grande, gigante,
e só não vê aquele que realmente quer se manter iludido. Então, um texto já começa com o título Ler e Estudar, né? Essa diferença entre ler e estudar. Então, Emmanuel nos diz assim: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção natural. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para servir sua mesa. Estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem, disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando venenos. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença de certo menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeito científico, se reserva ao exame de técnicos, que aliás o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores do pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosas e brilhantes, porquanto buscar-lhe o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Ou seja, né? Examinai tudo e retende o bem. Nós não podemos qualquer semente plantar na nossa mente. Nós temos que examinar e escolher, lembrando que cada uma vai ter, de acordo com a sua qualidade, o seu crescimento e o seu fruto. Então, ninguém deve, né, plantar, né, dentro de si os próprios espinhos. Nós somos aqueles que já começamos a estudar, peneirando, selecionando os pensamentos que irão conviver com a gente. Porque quando lemos, quando estudamos, certamente ali escolhemos um autor, um espírito, encarnado ou desencarnado, do qual afinizamos. E vamos nos alimentar do pensamento dele. E vamos ali fazendo a nossa colagem. Pensamento de um, pensamento de outro, pensamento de um. A gente vai retendo o que cada um traz na sua marca de bem. Às vezes vamos ler um livro de um determinado autor que gostamos de tudo. Mas podemos ler outros livros em que o autor não traz nenhuma mensagem edificante, nenhuma mensagem que nos adicione o que é bom. E aí a gente começa a pensar: quem planta espinho acaba espetado. Nós não queremos mais esse tipo de plantação. Por isso que Emmanuel nos diz, né, que comprar esse tipo de pensamento, seja pelo livro, seja veiculado, qualquer tipo de mídia, jornal, um filme, uma novela, dessa maneira tóxica, se equivaleria nós comprarmos um corrosivo mental. Ou então perda de tempo. E o tempo é um fluido vivo que nós não podemos perder. Nós vamos ter que dar conta desse tempo.
O estudo, ele tem uma característica muito importante. Faz com que a criatura oxigene o seu pensamento, renove as suas ideias. Quando lemos um autor bem indicado, lemos outro, lemos um livro, nós vamos oxigenando. Conversamos com fulano, conversamos com ciclano, nós vamos oxigenando nosso pensamento. Se nós não parássemos para estudar, fazendo essa troca, nós teríamos um processo de auto-obsessão e de alunos prontos para uma fascinação. Porque esses espíritos desencarnados, como o espírito Erástico que bem falou, eles não possuem nenhum escrúpulo. Eles pegam um médium desavisado, invigilante e que não estuda. E o médium cisma que está dando mensagens, aí ele assina. João Evangelista, Maria de Nazaré, Deus. Vocês acham que não tem? Tem. E aí a gente fica pensando, e o médium se presta a essa situação porque está fascinado. Ele está ali como encantado no canto da sereia. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não estuda. Porque ele é justamente aquele médium, aquele espírita cheio de milindre, que ninguém pode chegar perto dele para falar nada. Então ele não aceita a contrariação. Então ele acha que ele, é aquele médium, que se ele recebe esse tipo de espírito, ele é maravilhoso também. Então até que um momento ele vai cair em si. Ele já poderia ter percebido pela própria característica daquilo que é escrito, que não traz nada, que não acrescenta em nada, ou então que são inúmeras mensagens iguais. O médium está sempre escrevendo do mesmo tipo, ou falando do mesmo tipo, com nomes diferentes. Então ali a gente vai ver a importância do estudo. Imagine se não tivesse o estudo. A gente fala assim, poxa, mas às vezes fulano está no estudo. Então imagina sem o estudo. Ele está lendo, mas ele ainda não entendeu o processo de estudo. Por isso que a gente fala, quando a gente lê uma página, quando a gente ouve um estudo, o primeiro ouvido é o nosso. Não é para o meu irmão que está lá em casa, nem para o meu filho, nem para o meu primo, nem para a minha amiga, não. Sou eu. Com certeza eu tenho vinculação com aquele assunto. E daquilo ali eu preciso aprender. E feliz é aquele que está sempre querendo aprender, que é o aprendiz. Que se coloca na vida como aprendiz. Mas que não seja essa massa aqui, invigilante, do qual os espíritos utilizam para semear a discórdia, a intriga e a confusão. Então falamos sempre que o espírita é do entendimento dele, o estudo. Ele sabe que de todos, se ele tiver que escolher alguma coisa para fazer durante o dia, só tiver aquele horário, que seja o estudo. Vocês sabiam? É o estudo que sustenta todas as outras atividades. É o estudo. Por isso que Jesus sempre nos diz, amai-vos uns aos outros. Mas está lá no Evangelho. Instruí-vos, Vamos nos amar, precisamos nos instruir. Instruir-nos e instruirmos juntos. É um processo individual e um processo coletivo. De crescimento, de autoobservação, para que tenhamos quanto melhor o nosso discernimento e rapidez no que interessa. Quando a gente fala assim, qual o fruto disso? Qual a finalidade disso? A gente vai ficando mais pronto. Viu o aluno na alfabetização? A gente fala assim, o aluno está amadurecido, ele está pronto. Ele está pronto para juntar ali e fazer a sua interpretação. Então o objetivo não é ficar lendo letrinhas, lendo carreirinha. É ele aprender a se utilizar de todo aquele conhecimento e interpretar. Então é isso que a doutrina espírita nos possibilita. Instrumentos, instrução, para que na nossa vida a gente possa lidar
com essas adversidades com maior segurança. Então, desejamos a todos sempre bons estudos, boas leituras. Escolha os seus companheiros, né? São os autores, com a certeza que eles, quando estudamos esses autores, eles estão junto de nós. A equipe espiritual está junto de nós, nos esclarecendo, nos possibilitando reflexões que sozinho não teríamos capacidade. Que Deus assim nos ampare. Eu desejo sempre de continuar evoluindo, crescendo, mas com discernimento, Senhor. Não nos deixe cair nessas tentações. Graças a Deus.